Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, doutora Carol, boa noite, Jair, boa noite, doutora Larissa, boa noite, Thalia, representando o Jornal Opinião, boa noite a todos os internautas que estão nas suas casas nos assistindo através do site da Câmara Municipal de São Levanino. Por se tratar de reunião ordinária dia 26 de agosto de 2019 e constatando o número regimental para deliberação invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Convido a vereadora Marilu Helena Moraes para a leitura do versículo bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, colegas dessa Casa Legislativa e a toda a comunidade que nos acompanha nessa sessão legislativa. Faço leitura de um versículo bíblico do livro de Filipenses, versículo 13, 14 e 15. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Obrigado, vereador. Está em discussão a ata da reunião anterior. Está em votação. Quem concorda na permanência, como está em contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Sandro Augusto dos Santos. Quero cumprimentar nessa noite a nossa assessora jurídica, a doutora Carol, o nosso presidente dessa casa, nosso colega vereador Luiz Ricardo, nosso coordenador de expediente, Jair Birca, e os demais colegas vereadores e vereadoras, do Jornal Opinião que se faz presente, e os internautas que nos assistem pela internet. Trago uma indicação, senhor presidente. O vereador abaixo afirmado da bancada do Progressistas vem na forma regimental a presença do plenário solicitar o que segue: que a mesa se dirija ao Poder Executivo, solicitando que o mesmo busque viabilizar uma parceria junto com alguma funerária para a construção de uma nova capela mortuária, já que a atual instalação já não oferece mais espaço e condições para seguir instalada ao lado da Unidade Básica de Saúde, Asilo e Hospital Municipal. Justificativa: diante da inadequação do local em que está instalada atualmente, a Casa Mortuária do município, considerando as reivindicações dos moradores das imediações, apresenta-se esta indicação ao Poder Executivo, para fim de trazer maior comodidade e salubridade aos usuários. A persistência da referida indicação também se justifica com a finalidade de sugerir ao Executivo que o prédio onde haja esta instalada, a capela mortuária, seja ocupado pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, uma vez que passaria a estar estabelecido ao lado do posto de saúde, asilo e hospital municipal. Plenário vereador do Mardel, 26 de agosto de 2019. Vereador Sandro Augusto dos Santos, bancada do Progressistas. Serei, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro. Está com a palavra o vereador Antônio Silmar Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, comunidade que nos assiste através da internet, cumprimentar a assessora jurídica, a assessora da presidência, nosso companheiro de trabalho, Jair, que faz a parte técnica das sessões. Senhor presidente, eu trago 4 indicações. Alô.
Ok? Tranquilo. Ok? Pode usar a tribuna, vereador. Então, faria a leitura, senhor presidente. Primeira indicação. O vereador abaixo firmado, a bancada do progressista, vem na forma regimental a presença do plenário solicitar que segue. Que a mesa se dirija ao Poder Executivo solicitando alteração no horário para as distribuições de fichas no posto de saúde, na IRNAP, sugerindo-se que a retirada das fichas seja efetuada no dia anterior ao da consulta, das 16 horas às 17 horas da tarde, bem como viabilize a contratação de mais um médico para a realização do atendimento junto ao referido posto, especialmente nas terças e quintas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde. A justificativa eu vou fazer leitura após das explicações pessoais, porque passa ligeiro o meu tempo. A segunda, que a mesa se dirija ao Poder Executivo solicitando a destinação de um motorista e uma van ou micro exclusivos para o transporte coletivo e para os trabalhadores de todas as empresas dos municípios públicos e privados. Justificativa eu farei também para nós dar tempo de nós fazermos as 4 indicações. A terceira, o vereador abaixo firmado da bancada do progressista vem na forma regimental a presença do plenário requerer que segue. Que a mesa se dirija ao Poder Executivo solicitando que o mesmo providencie a criação de vagas para o cargo de vigilante, para fim especial de atuar junto às escolas públicas de nosso município, bem como busque viabilizar junto ao governo estadual um incentivo para também dispor de um profissional junto à Escola Estadual de Educação Básica Alfredo Ferrari. A próxima indicação. O vereador abaixo firmado da bancada progressista vem na forma regimental a presença do plenário solicitar que segue. Que a mesa se dirija ao Poder Executivo Municipal solicitando reparos no calçamento situado ao final da Avenida Silva Tavares, bairro Vila Nova, especialmente em frente à residência da senhora Denise Antúnio. Justificativa, dá um tempo para nós fazer. A pertinência da referida indicação se justifica tendo em vista que o referido calçamento encontra-se muito danificado e precisa passar por uma restauração com urgência. Frise-se que aludido pedido já foi solicitado por diversas vezes e até o momento continua na mesma situação de precariedade. Plenário vereador Otomar Noivo, assinado por esse vereador que vos fala. Seria, presidente, essas 4 reivindicações que fizemos nesse momento. Como o nosso tempo passa rápido, eu farei a justificativa, vou ler a justificativa após, num novo espaço que nós teremos a oportunidade. Então, nós viemos aqui buscar
essas reivindicações para mais uma vez ver se somos atendidos. Mas depois a gente vai comentar os motivos por que estamos fazendo indicações novas e requerendo outras que já vêm há várias vezes feitas e até agora nós não tivemos o atendimento e nenhuma resposta por que não é feito esse reparo dos calçamentos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Adolfo Marques. Passamos ao grande expediente. Está com a palavra a vereadora Marilu Helena Moraes. Uso desse espaço, senhor presidente, para cumprimentar a nossa comunidade de Saldanha Marinho mais uma vez e já solicitar a sua pessoa que, posteriormente, se for feita a leitura do parecer que nós teremos, que o senhor nos ceda uma suspensão da sessão por 10 minutos, ou talvez até menos, para que após a leitura, antes de nós debatermos a respeito, a gente possa pelo menos assimilar um pouquinho, já que recebemos ele somente agora no início da sessão, senhor presidente. E quero ceder esse meu espaço do grande expediente hoje para o vereador da bancada progressista, o vereador Adão Josemar Alquimari. Quero agradecer nesse momento a bancada do MDB que nos concede uma parte para nós poder expor aqui a justificativa às nossas indicações. A primeira justificativa, senhor presidente, do projeto, aliás, da indicação que fizemos nessa oportunidade referente que nós pedimos a mudança do horário das distribuições das fichas de consulta em nosso município. Eu vou ler a justificativa. Justifica-se a referida indicação com o objetivo de evitar que as pessoas tenham de se deslocar até o posto de saúde durante a madrugada para a retirada de fichas, para a consulta, buscando também trazer maior facilidade, evitando que as pessoas fiquem expostas ao tempo quanto à contratação de mais um profissional na área médica. O objetivo é de garantir maior amplitude aos atendimentos médicos para a população junto ao posto de saúde do município, principalmente pelo fato de que nas terças e quintas-feiras há um atendimento de somente um médico, que acaba limitando os atendimentos à população que necessita de um número maior de fichas de consulta. Plenário vereador Tomar 9, 26 de agosto de 2019, assinado por esse vereador que vos fala. A segunda justificativa da indicação, aonde esse vereador pede que seja destinado uma van ou micro, especialmente para esse transporte de pessoas que trabalham nas empresas, tendo em vista que tem, por exemplo, os mercados, os trabalhadores geralmente só às 19 horas da tarde, causando sim uma dificuldade muitas vezes para eles se dirigirem até as suas residências. Então a gente veio pedir aqui para poder, até mesmo vou ler antes para nós poder aqui os vereadores entenderem, quem sabe até mesmo o nosso colega vereador Sandro, que é ligado à chefia dos transportes, então ele possa entender e quem sabe sanear esse problema a nossos trabalhadores, a nossa comunidade, as pessoas que necessitam do transporte. A pertinência da referida indicação se justifica para fim de auxiliar os funcionários do nosso município que necessitam do transporte para deslocamento aos seus respectivos locais de trabalho.
sugere-se, para tanto, que o chefe dos transportes do nosso município faça uma visita às empresas para fins de verificação do horário de expediente dos funcionários e, a partir disso, monte uma escala com os turnos e horários compatíveis para o deslocamento dos funcionários aos seus respectivos locais de trabalho e para que nenhum deles seja prejudicado. Plenário Vereador Otomar Nobre, 26 de agosto de 2019. Prezados colegas vereadores, nós vamos fazendo essa reivindicação tanto das consultas, das fichas, nós podendo melhorar para a nossa população, devido muitas vezes à grande dificuldade de que uma pessoa muitas vezes tem que ir às 5 horas da madruga para poder pegar uma ficha com os médicos em nosso município. E a gente, como vereador, entende-se que se uma pessoa já está com problema de saúde e ela necessitou de pegar uma ficha de madrugada e é frio ou tem naquele dia chuvoso, vejam bem que pode piorar a situação se muitas vezes nem tudo na vida tem um veículo muitas vezes para poder ir. E a distribuição da ficha um dia anterior, das 16 às 17 horas, faria com que a pessoa garante a sua ficha, no outro dia só vai para a consulta. Tenho certeza que funcionará muito bem. O que custa no domingo à tarde pagar uma hora extra para uma pessoa ir lá distribuir a ficha? Isso é fazer o bem para a sociedade, é buscar resolver os problemas, ajudando a sociedade que não precise de madrugada enfrentar o frio e ir num posto de saúde. Até mesmo ajudando com essa hora extra para essa pessoa, ajuda no seu vencimento. Quanto ao transporte, os nossos trabalhadores, eu tenho certeza que não vai causar muitos gastos para o município dele manter o transporte para os nossos trabalhadores e fazendo para a população de Saldanha um coletivo. Isso vem ao encontro das pessoas, vem ao encontro dos trabalhadores. A pessoa, chefe dos transportes, e eu acredito que o vereador Sandro é ligado a esse setor, como chefe dos transportes, pode até mesmo ele fazer esse estudo e realizar. Como chefe dos transportes, e quem sabe como vereador, pode nós atender esse pedido nessa oportunidade que estamos fazendo em prol dos nossos trabalhadores, em prol da nossa população de Saldanha Marinho. Nós buscamos, caros colegas vereadores, comunidade, o melhor que possamos fazer pelo ser humano, nós devemos de fazer. Então estamos apresentando aqui na oportunidade a indicação dos vigilantes, meus caros colegas vereadores, para as escolas, para a creche. A gente tem visto em vários lugares do nosso Brasil, do nosso estado, vejo, senhores e senhoras, o que tem acontecido em várias escolas. E se tiver um vigilante ali cuidando, podem ter a certeza, ninguém faz milagre, mas com certeza vai ajudar a beneficiar ali, cuidar as crianças de Saldanha Marinho, ajudar a vigiar e cuidar os professores de Saldanha Marinho e os pais e os funcionários que ali trabalham na escola, na creche. E nós buscamos para que o Executivo busque ao Governo do Estado também para que possa o Governo do Estado destinar vigilantes para atender na Escola Estadual Alfredo Ferrari. É por isso que nós vamos usar esse espaço para solicitar, para pedir e confiar que das demais bancadas possam nos ajudar
nesse sentido, para que nós venha sanear e possamos o município oferecer às nossas escolas, às nossas criancinhas, um cuidado especial. Zelar pelo ser humano é fazer o bem, é zelar pela vida, colocar pessoas para que cuidem os pequeninos, é um ato de muito amor, e esse tem respaldo de Deus. Portanto, nós viemos solicitar, senhor presidente, e acredito que o senhor também vai se empenhar nisso como presidente desta casa. Eu já fiz na outra oportunidade, já fiz quando presidente esse pedido, mas até hoje não recebi resposta e nem um comunicado por escrito qual é o motivo, por que não pode criar essas vagas e colocar ali para atender as demandas do nosso município. Portanto, tenho certeza que os pais aprovariam com certeza isso, porque veio o encontro deles ter segurança e ter certeza que alguém está cuidando ali na entrada e saída dos seus filhinhos. Portanto, é por isso que nós buscamos essa reivindicação. Buscamos, caros vereadores e vereadoras, comunidade, buscamos uma reivindicação aqui referente ao conserto do calçamento da avenida, ou seja, na Vila Nova. Eu vou dizer para os senhores e senhoras, comunidade, que muitas vezes nós ficamos envergonhados de fazer indicação sobre conserto de calçamento. Um vereador tem que fazer indicação para conserto de calçamento e várias indicações para Vila Nova, meus colegas vereadores, pertinho da onde se montava, vereadores, colegas aqui presentes, da onde se montava o nosso palanque para os comícios, para dizer para a população que nós íamos atender a vila com muito carinho, com muita dedicação. Mas, meus caros colegas, eu fico envergonhado de dar uns passinhos dali, nós estávamos com um palanque ali. Meu Deus do céu, por que as indicações que a gente faz para Vila Nova é uma dificuldade, meus caros vereadores, para nós ser atendidos? Se fosse a primeira que eu estava aqui pedindo, mas vejo, senhores, vocês têm passado por ali, já está atingindo a metade da rua. Os senhores podem, se alguém não passou, pode passar ali e ver. Se eu estou mentindo do que estou falando, vamos ali confirmar para ver. Agora veja os senhores, se não tem direito a Vila Nova dessa reforma do calçamento, qual é a expectativa do povo saldanhense da vila de um dia poder ter uma gota de asfalto na nossa Vila Nova? Nós temos que celebrar. Eu me lembro e fico com vergonha aqui, caros colegas vereadores, mas peço desculpa ao povo da vila, porque vereador tem limite, não tem caneta na mão, não manda no parque de máquina, não manda nos secretários. Nós somos aqui para reivindicar e se humilhar e pedir, por favor, atenda a minha reivindicação. E vejo aqui, colegas vereadores, e vejo aqui que os senhores também têm várias indicações de quando iniciaram até mesmo a sua legislatura aqui, desse mandato, do outro mandato, e que ainda não foi atendido. Por que motivo o executivo não atende o legislador? Vejo, senhores, que nós não estamos aqui falando abobrinha, estamos pedindo que é de interesse da comunidade. E não estamos pensando no amanhã, na política, porque o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos onde é que estamos, mas hoje nós devemos de fazer e ter compromisso com a comunidade que escolheu nós para estar aqui
estou envergonhado. Está diminuindo a população. A população de Saldanha Marinho está quase mediante a quantidade de eleitor, porque os filhos do saldanhense têm que ir em outros municípios buscar socorro de emprego. É por isso que eu tomo a atitude de falar em vereador, tem que ter a atitude de tomar em conta o seu povo. Não é por um partido político, não é por uma administração, é por um povo que honra o voto no dia das eleições. E nós temos que ter a coragem de olhar para o povo de Saldanha Marinho, que precisa de uma geração de emprego e renda. E onde é que está? Presidente, tudo sobre isso. Onde é que está a empresa do saldanhense, o pai de família, ganhar o pão? Onde é que está? Onde é que está vindo? Está encomendada para vir, mas eu ainda não vi a encomenda para a nossa população, para os filhos de Saldanha, ter o menos, ganhar o salário mínimo, já que não tem outros benefícios, eles possam ter um dia uma esperança. Mas a esperança, eu digo, é a última que pode morrer no coração de um cidadão. Não adianta ficar olhar assim. Que é isso, rapaz? Fazendo assim, posso respeitar. Mas, homens, por que isso, Mar? Respeita, cara. Depois tu vai lá e vai falar. Não, não estou sabendo, Pedro. Por gentileza. Está com a palavra o vereador Adair Daniel. Sim, lógico. Mas não está falando nada. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, imprensa. A quem nos assiste pela internet, queria resumir algumas das coisas que acontecem em Saldanha Marinho na política, na vida do dia a dia, nós como políticos, nós como moradores de Saldanha Marinho, e sempre tendo em vista, é claro, principalmente nós que somos representantes, cada um de uma ala do povo de Saldanha Marinho, mas se preocupando com a totalidade do município. Eu vi o vereador Juscelmar agora há pouco fazendo umas indicações de seu direito, delas, e indicações que seria de bom uso, indicações do direito do vereador, com qual com certeza o vereador Juscelmar também irei, como líder do governo, conversar junto ao prefeito municipal. Gostaria também de dizer aqui, vereador, que aquele calçamento que o senhor citava hoje da indicação, provavelmente seja resolvido ainda essa semana, no qual já tivemos o pessoal que está fazendo aquele calçamento lá na Rua Chique, lá em cima, para aquele pessoal vai vir fazer o concerto ali. Também tivemos conversando com o prefeito sobre na área da saúde, e isso que o senhor vem nos falando da retirada de fichas. Eu acredito que mais pessoas já falaram isso, só que sempre que é comentado dentro do conselho, o conselho nos faz uma pergunta muito clara, e todos nós aqui, com certeza, ouvindo essa indicação, até um ponto todos nós achamos que ela é bem-vinda. Mas daí nós perguntamos das pessoas que depois das 4 horas da tarde até no outro dia resolvam querer ir lá mostrar um exame, fazer alguma coisa, elas vão ter, ainda elas não vão ter só aquele tempo para esperar, e sim 24 horas para poder tirar a ficha daí no outro dia. Então, se for distribuir no dia antes, com certeza ela no outro dia ela não vai ter nem a oportunidade de ir lá. E as pessoas podem ficar doentes. É claro que hoje nós temos um serviço disponibilizado do plantão médico aí, que supre tudo isso que está acontecendo. A gente vê cada vez mais as pessoas procuram direto ao hospital para esse atendimento, e a gente só vê pessoas elogiando o trabalho dos nossos profissionais do hospital, e até muitas vezes as pessoas nos dizem e falam de ser médico. O senhor fala, mas nós tivemos a infelicidade, o vereador do médico do SF,
ter confirmado, quando foi abertas as inscrições para vir o médico de Saldanha Marinho do programa ESF, ele veio para Saldanha, ele nos confirmou a vinda de Saldanha Marinho até as 5 horas da tarde da sexta-feira. 5h10 da tarde ele ligou que não vinha mais. Existe um processo de inscrição, infelizmente, nós perdemos esse médico que é do ESF. Mas já foi feita de novo a inscrição, abriu mais o leque para os médicos, pois agora médicos brasileiros também, que se formaram lá fora, também podem entrar nesse programa. Em Saldanha Marinho está inscrito também. Já que estamos falando na área da saúde, gostaria de, toda a sociedade já sabe que foi adquirido mais uma ambulância de pequeno porte para Saldanha Marinho, qual a população vai fazer uso disso. Também a gente pode dizer sobre calçamento que está sendo feito 4.400 metros de calçamento na cidade. Na parte da agricultura, recebemos mais uma plantadeira de soja, mais uma de trigo. Para a Secretaria de Obras, mais uma carregadeira nova. Asfalto, 11.400 metros de asfalto feito em Saldanha Marinho. Estradas que estão sendo recuperadas no interior, no Passo da Filipa, São Roque, São Lourenço, Campinas. Hoje quem visita, quem vai para esses lugares, vê que as coisas estão acontecendo. Então, muitas vezes, quando se faz um discurso caloroso, vereador Josemar, você tem esse dom de fazer um discurso caloroso, a gente tem que também agradecer quando as coisas acontecem. Há um tempo atrás o senhor veio aqui e o assunto não me fugia, quando o senhor falou em segurança nas escolas, que precisam vigilante na escola, o senhor podia ter dito que um dia o senhor fez um discurso acalorado aqui falando da insegurança em Saldanha Marinho. Mas o senhor não disse que de semana passada para cá, com muitas viagens a Porto Alegre, nós conseguimos um efetivo de mais 5 policiais que fará policiamento em Saldanha Marinho. É um direito de todo vereador vir aqui fazer o discurso, fazer a empolgação, mas não fugir do assunto. A segurança, tantos que foi falado, da brigada que tinha que trazer para Saldanha, cadê o calçamento que não acontecia, o asfalto que não acontecia, está acontecendo, aí se vai para um outro rumo de discurso. Mas eu cheguei num ponto, na altura, depois de vários mandatos, aqui na Câmara de Vereadores, que nos faz pensar muitas vezes, quando se diz, sou representante de uma comunidade, e muitas vezes por um caso que acontece, você esquece tudo o que aconteceu de bom. O senhor disse que tem vergonha do que acontece, que não é ouvido pelo partido. Por que o senhor, vereador, não faz o requerimento, não pede para você retirar? O senhor não é obrigado a passar por essa vergonha do partido. Eu já tive num outro partido, quando chegou na minha época, peguei para me retirar, eu tinha uma opinião. Nós temos que reconhecer aquilo de bom que acontece no nosso município. Quem é que não vê hoje? O pessoal tem... Mas o senhor já foi? O senhor está visitando todo mundo aqui em Saldanha? O senhor já viu de pessoas que vieram morar aqui em Saldanha Marinho para ter atendimento médico? O senhor já foi lá no posto de saúde? Ver a maneira que as pessoas andam dentro dos carros, nos carros de luxo, nos motoristas preparados, que às vezes são transportados, passam 4 ou 5 vezes por posto de saúde, pelo hospital, pelos exames, e não precisam tirar a carteira do bolso. Há fatos isolados? Ah, sim. O mês de julho passado, nós tivemos 17 cirurgias no nosso município. Temos várias marcadas pela frente, mas se você vai pegar, alguns municípios na região aí, não atingem esse montante de cirurgias. Muitas gratuitas,
muitas por algum convênio. Então está se trabalhando assim. Nós não podemos vir aqui e só dizer que está tudo errado. Nós sabemos que não está tudo errado. Se nós formos hoje na nossa escola Apolo, não tem os vigilantes, mas tem em todo o quadro escolar, tem as câmeras de vigilância que são fiscalizadas de dentro da secretaria. Tem um ginásio municipal que as pessoas saem da escola e entram no ginásio municipal para fazer a educação física, as oficinas. Visitem a escola, olhem a quantidade de oficinas, a quantidade de coisas que são oferecidas para o aluno. E isso eu não falo porque me disseram, porque eu sou pai de aluno, eu vou lá e vejo. A participação dos pais na escola em dias de festividade, que nos chama a atenção, como a comunidade escolar é participativa. Muitas vezes, a gente só acha aquilo que reclamar, por causa de alguma coisa que a gente tem dentro da gente, que a gente não empurra para frente porque é particular da gente, e a gente tenta desabafar numa tribuna de câmara. Eu já fiz isso, já tive problemas particulares, já fiz isso. Eu não estou dizendo que é isso que o senhor está fazendo, mas nós temos que reconhecer o que é bom e criticar o que é ruim. A maneira que o senhor vem atuando, senhor vereador, o senhor está tentando inverter a história, jogar a vila contra a administração municipal. A vila não é barata nada. A vila, toda vez que vem ao atendimento do poder público, nunca foi fechada a porta para nenhuma pessoa de lá. Aí eu digo, a vila não tem uma gota de asfalto, concordo, mas não tem nada de barro, toda a calçada lá. Todos os prefeitos que passaram por lá fizeram uma parte de calçamento lá da vila. E o senhor lembra a discursos que eu e o senhor fazia aqui, nas críticas, de uma sanga correndo a céu aberto na Vila Nova, que tinha que canalizar? Como é que está essa sanga hoje? Está canalizada. Será que nós só vimos os defeitos? Será que nós entramos na política para fazer críticas? Será que nós não podemos reconhecer as coisas de boas que acontecem? Eu estive conversando há poucos dias e teve um vereador, ex-vereador nosso, que ele nos dizia: se quiser usar meu nome, da maneira que eu fui atendido e transferido, no procedimento que eu tive, você pode usar, mas eu vou dizer só o que ele nos disse. Dizer, Saldanha Marinho, de 10 anos para cá mudou muito, mesmo eu sendo adversário político. Eu tive internado há poucos dias lá no hospital e fui muito bem tratado. Eu não posso reclamar nada disso. O esposo da nossa colega vereadora também foi, e acredito que foi bem conduzido. Mas isso não é porque eles são vereadores, eles são porque são moradores de Saldanha Marinho. Ninguém de nós, políticos, quer fazer alguma coisa de maldade para a população de Saldanha Marinho. Só que nós temos que ser verdadeiros. Quando as coisas acontecem, nós temos que falar. Quando nós temos que assumir, nós temos que assumir. Se o senhor vier aqui e me mostrar os erros, eu vou aceitá-los. Só que quando tiver os acertos, o senhor também deve falar sobre eles. Não venho aqui fazer um discurso acalorado, mas só de obras, isso que nós estamos falando, de emenda parlamentar, e de economia que o município faz, e de treinamento de funcionários, a gente vê que a administração está trabalhando muito, muito mesmo em épocas de crise, e em todos os setores, na agricultura, na educação, na saúde e na Secretaria de Obras, enfim, em todos os segmentos. Eu acredito que vai ficar bastante coisa para o próximo prefeito fazer. Agora, estou contente de fazer parte desse grupo de administradores de Saldanha Marinho. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leonei. Convido o vice-presidente dessa casa, a vereadora Leida Verde, para que assuma os trabalhos. Assuma os trabalhos dessa casa e de imediato passo a palavra ao vereador Luiz Ricardo Damiani. Obrigado, vereador. Renovo minha saudação a todos. E quero começar minha fala com um manifesto que eu fiz, juntamente com mais alguns agricultores do nosso município, que eu participei de uma reunião na semana passada. Fui a Porto Alegre, sem diária e ressarcimento. Inclusive levando alguns produtores de leite para participar da reunião. Inclusive, amanhã às 9 horas da manhã, eu estarei lá na Expo Inter, debatendo sobre o tema também. Manifesto dos produtores de leite do Estado do Rio Grande do Sul. O movimento dos produtores de leite do Brasil, representados pelos grupos da Inconfidência Leiteira, Genética Confiável de Leite, Construindo Leite Brasil, produtores organizados, produtores guerreiros, comissões de leite da FRAUSUL, bem como centenas de outros grupos desse país, absolutamente inconformados com a relação deplorável entre os elos da cadeia produtiva de leite, onde as indústrias de laticínios e supermercados, usando sua força econômica, a alta concentração vem submetendo os produtores brasileiros por décadas uma humilhante imposição e rebaixamento das suas relações comerciais, inclusive se aproveitando que são poucos e poderosos, ao contrário dos produtores que são milhões de pulverizados. Isso tudo, inclusive, em detrimento do consumidor brasileiro. Por outro lado, sofrendo uma injustiça e desleal concorrência comercial com países, principalmente do Mercosul, dos quais o Brasil importa leite e é produzido em condições competitivas muito mais favoráveis do que a do produtor brasileiro, tais como carga tributária inferior, taxa de juros, lei trabalhista e ambiental muito menos exigentes. Por fim, que fique bem claro que esse movimento acredita na importância e necessidade de representações classistas fortes e que não se propõe em nenhum momento em substituí-las. Pelo contrário, queremos fortalecê-las, inclusive no ensejo de uma profunda renovação das mesmas. Diante disso, a par do clamor por socorro do governo brasileiro, ao governo brasileiro, vem a público se posicionar que não mais aceitará perpetuação desse quadro humilhante, desleal e injusto. A pauta das reivindicações são as seguintes. Primeira, antecipação do preço a ser pago do leite para o dia 25 do mês anterior ao fornecimento. Pagamento do dia 5 do mês subsequente da entrega. Margem compatível do produto dentro da cadeia produtiva, de acordo com a importância de cada elo da cadeia e particularmente aquele que fornece a matéria-prima, o produtor de leite. A quarta, defesa comercial, garantindo ao produtor brasileiro as mesmas condições de competitividade dos outros países, carga tributária, taxa de juros, legislação trabalhista, legislação ambiental, etc. Quinta, solução para o comprometedor nível de endividamento do produtor de leite brasileiro, securitização. Sexta, concessão de incentivos fiscais apenas para leite produzido no Brasil. Sétimo, marketing positivo sobre o consumo de leite a nível nacional, valorizando como um alimento saudável e incentivando seu consumo. Oitavo, programas governamentais de suplementação apenas com leite produzido no Brasil, na esfera federal, estadual e municipal. Então, esse aqui foi, juntamente com vários produtores aqui do nosso município, foi protocolado em mãos ao secretário de Agricultura. Amanhã terá debate sobre esse tema lá na Expo Inter, lá na FARSUL, no qual me farei presente para acompanhar esse tema tão importante. Tanto que na sexta-feira, eu também, na reunião das Camajas, estava o vereador Santos presente, falei sobre o tema e, claro, convidei mais outros municípios
para fazer parte também desse manifesto. Eu acredito que a vacina inteira é um dos pontos que sustentam o nosso país, tanto quanto soja, milho e outros produtos que a terra produz. Então, eu estou nessa parte classista, defendendo o produtor, não só aqui de São Marinho, mas eu acredito que vale para o Estado e vale para o país. Devemos melhorar esse ponto, porque nos últimos 60 dias, os produtores de leite do Estado perderam entre 29 a 45 centavos, tem uma defasagem no preço do leite. Eu, conversando com alguns agricultores, está todo mundo desistindo dessa profissão, além de ser bastante de trabalho, levantar madrugada nesse inverno frio e ardio, para virar em nada. Muitas vezes não conseguiram nem pagar as contas. Então, fica esse manifesto a todos os produtores aqui, especialmente aqui de São Marinho e do Estado também, porque segundo o que foi nos passado, o Brasil está com uma negociação para tentar tirar os produtores de leite desse caos, uma negociação com a União Europeia e com a China. Deus queira que consiga exportar leite para esses países. Aí, salvo, aparecerá uma luz no fim do túnel. Caso contrário, infelizmente, é deplorável. Já eu fiz uma moção também para que seja suspensas o boicote, já falei esse ano, do leite vindo da Argentina e do Uruguai, que é o que está implicando bastante na queda do preço do leite produzido aqui no nosso país. Então fica a minha gratidão aos produtores e com certeza todos juntos conseguiríamos reverter esse quadro. Só para acompanhar a fala do colega Adair, nesses últimos dias, o cidadão pediu para mim citar o nome dele, e eu vou citar. O ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o vereador Nésio Bar, pediu para mim falar, até tentou entrar em contato com o vereador Iora, não conseguiu, aí ele me encontrou na rua e pediu para mim falar que ele está extremamente agradecido com o atendimento prestado há questão de um mês atrás, porque deu uma ameaça de AVC nele. Em questão de minutos ele consultou, fez o eletro, segundo ele, em 3, 4 minutinhos, já teve o parecer médico do eletro que é feito aqui, vai para, salvo engano, Minas, Belo Horizonte, obrigado, Leandro. E em segundos já retorna o resultado. Ele quer agradecer também aos médicos, especialmente o doutor Matheus, que acompanhou ele até em Juí. Em questão de 1 hora, ele já estava sendo medicado lá em Juí, em estado crítico. Segundo ele, caso não fosse ter feito esse procedimento aqui em São Marinho, a situação dele, de repente, não estaria nem entre nós. Então fica esse desabafo do ex-vereador e ex-presidente dessa casa aqui, agradecendo em especial a Secretaria de Saúde, eu não sei quem era o motorista da ambulância, mas, segundo ele, foi muito rápido, ainda até Ijuí, como o Daí falou há pouco. Os motoristas aqui, quando precisarem, estão todos preparados para a emergência. E esse foi o caso que ele nos passou. E claro, ele fica agradecido, fez o cateterismo e no mesmo dia, no final da tarde,
retornou ao Saldanha atendido e medicado. Então fica essa mensagem do ex-vereador, que veio ao encontro do que nós, como vereadores do Legislativo e também do Executivo, quer Saldanha, em primeiro lugar, o bem-estar de saúde a todos. É uma preocupação, claro que nem sempre, cada caso é um caso, mas nem sempre se consegue atender de forma rápida e ágil para que se socorre o mais breve possível. Mas, em grande parte, existe também uma grande demanda aqui no nosso município de procuras, e esse mês passado, o próprio Adair falou, foram feitas 17 cirurgias. Isso é um gasto que o município arca. Então, a saúde do município vai muito bem, obrigado. Claro que ainda precisamos melhorar, mas gradativamente, com certeza vai chegar num patamar muito melhor. Em relação aos municípios que a gente vê na região, não só na região, no país todo, nós estamos no céu aberto. Porque graças a Deus, Saldanha Marinho, a gente consegue o melhor para todos. Só para completar, Juscelmar, quando a gente fala assim de empresas para trabalhar, quando a gente fala em conseguir empresas, cabe a nós também fazer uma carta de convite para empresas de outro país, de outros municípios, de outros lugares. Eu até estou trabalhando, já não é de agora, já faz um tempo, como incubador de empresas. Mas não é fácil. Eu tenho um projeto em mãos, estou tentando dar uma reformada no projeto, estou tentando buscar alguns incentivos. Já tenho modelos de outros lugares, já tenho ideias de outros municípios para delinear essa incubadora. Claro que isso aí demanda muito dinheiro do executivo, e a gente sabe que não tem, demanda dinheiro, infraestrutura. Isso quer dizer, não é só estrada. Muitas empresas não vêm para o município também, que não tem aeroporto perto, enfim, são demandas que geralmente fazem que as empresas invistam no município, aonde que tem até profissionais qualificados para trabalhar. Mas eu estou preocupado com isso também, tanto que eu estou trabalhando nesse projeto de incubador de empresas. E não sei quando, não posso chamar, mas eu estou me delineando para isso, porque cabe a nós também ir atrás, não depender só do executivo para buscar essa melhoria de vida para o Saldanha Marinhense. Seria isso. Obrigado, vereador Adair. E de imediato já convoco o senhor para assumir os trabalhos. Passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura da emenda do projeto da Lei Municipal número 051 de 2019. Projeto de Lei Municipal número 051 para 2019. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a CTG Porteira Velha de Saldanha Marinho e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Em contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Lembrando que
o projeto de lei municipal número 052 será baixado para as comissões. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do evento do projeto de lei municipal número 053 de 2019. Projeto de Lei Municipal número 053/2019. Altera o disposto no artigo 2º da Lei Municipal número 2173, de 14 de junho de 2019 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Em contrário, levante. Aprovado por unanimidade. Solicito a assessora jurídica, doutora Carolina, que efetue a leitura do parecer número 005/2019 da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 75, parágrafo 3º do Regimento Interno. Parecer 005/2019. Processo. Projeto de Lei Legislativa número 004/2019. Que institui o ressarcimento de despesas aos agentes públicos, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários quando a serviço do município. Relatório. O vereador Adão Juscelmar Altmaier encaminhou ao plenário e, por conseguinte, a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei legislativa número 004/2019, que visa instituir o ressarcimento de despesas aos agentes públicos, prefeito, vice, vereadores e secretários quando a serviço do município. É o relatório, vereador Nilton do Amaral, relator. Análise. De início, é importante ressaltar que a proposição apresentada pelo vereador padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que, no que diz respeito ao Poder Executivo, a matéria veiculada é reservada ao chefe do Poder Executivo Municipal, violando, por conseguinte, o princípio da harmonia e independência entre os poderes. Assim, é evidente o vício de origem, tendo em vista que, sendo a matéria de competência privativa do chefe do Executivo, cabe unicamente a ele e não a membro da Câmara de Vereadores a iniciativa de projetos de lei que disponham principalmente sobre servidores públicos e suas respectivas vantagens pecuniárias, violados, portanto, os artigos 60, inciso 2, alíneas A e B, e artigo 82, incisos 3 e 7, todos da Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por simetria e por força do caput de seu artigo 8º inverso. Artigo 8º. O município dotado de autonomia política, administrativa e financeira reger-se-á por lei orgânica e por legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nessa Constituição. Artigo 60. São de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que disponham sobre a criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica. B. Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria de civis e reforma ou transferência de militares para inatividade. Artigo 82. Compete ao governador, privativamente, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Artigo 7º. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual. Neste mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 100, inciso 2 e artigo 115. Artigo 100. São de iniciativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadorias. Artigo 115. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma e casos previstos nesta lei orgânica. Nesta trilha, o conteúdo da proposição questionada é de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, não podendo a Câmara de Vereadores tomar para si a elaboração de projetos que visem dispor
sobre matéria atinente à organização e funcionamento da administração municipal e seus agentes públicos, sob pena de, em caso de usurpação da iniciativa, derivar de inconstitucionalidade o texto legal daí decorrente. Sobre o tema, convém colacionar o entendimento de Eli Lopes Meireles, que diz que a iniciativa reservada ou privativa assegura o privilégio do projeto ao seu titular, advertindo-se, porém, que a usurpação de iniciativa conduz à irremediável nulidade da lei, insanável mesmo pela sanção ou promulgação de quem poderia oferecer o projeto. Com efeito, o referido projeto de lei legislativa apresenta flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes, esculpido nos artigos 10 da Constituição Estadual e artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 10. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o executivo, exercido pelo prefeito. Artigo 5º da Lei Orgânica. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Portanto, ao legislador municipal inexiste liberdade absoluta ou plenitude legislativa, face às limitações impostas pelo ordenamento constitucional. A iniciativa para o processo legislativo transporta, no caso em exame ao prefeito municipal, é condição de validade do próprio processo legislativo, do que resulta, uma vez não observada, a ocorrência de inconstitucionalidade formal nos termos do já destacado. Nesse sentido, são os precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual não deixa margem de dúvidas ao apreciar questões semelhantes. Ação direta de inconstitucionalidade, lei que dispõe sobre a concessão de diárias, indenização de despesas e locomoção do prefeito, vice, secretários, cargos em comissão e demais servidores do Poder Executivo de Barros Cassal. Iniciativa do Poder Legislativo, vício de origem, inconstitucionalidade formal da Lei 597. Afronta aos artigos 8º, 10º, 60, inciso 2, a linha D, e 82, 7 da Constituição Estadual e artigo 2º e 61 da Constituição Federal. Ação julgada procedente. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de iniciativa do Poder Legislativo Municipal que reduz o valor das diárias em 50% e proíbe o uso de veículos particulares para serviços da municipalidade. Inconstitucionalidade formal. Matéria referente a servidores públicos, cuja iniciativa legislativa compete ao chefe do Executivo. Inteligência do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Afronta o princípio da independência e a harmonia entre os poderes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Ação direta de inconstitucionalidade. Compete ao Executivo a iniciativa privativa de lei que disponha sobre o valor das diárias a serem satisfeitas aos agentes políticos que integram o Poder Executivo e a seus servidores. Inconstitucionalidade formal detectada, adinha acolhida. No que se refere ao Poder Legislativo, não tem legitimidade o vereador para propor o regramento objeto da proposição, uma vez que a matéria é de natureza eminentemente administrativa, da competência, portanto, da mesa diretora, na forma do disposto no artigo 35, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 35. Compete à mesa, além de outras atribuições estabelecidas na Lei Orgânica, à administração da Câmara Municipal. Em que pese os vícios formais já destacados, o projeto de lei legislativa número 004 também padece de vício de inconstitucionalidade material. A norma impugnada, ao dispor sobre o valor do ressarcimento das despesas a ser pago aos servidores, extraiu do crivo do Poder Executivo a competência para avaliar a conveniência e a oportunidade que lhe é conferida em relação ao ato da concessão de tal direito. Destaca-se que a fixação do valor do ressarcimento aos agentes do Poder Executivo é prerrogativa suscetível a critérios de conveniência e oportunidade,
inseridos dentro do poder discricionário do administrador público, implicando nulidade no caso de haver qualquer interferência. Por fim, é importante destacar que não se está questionando, no entanto, a justiça ou a pertinência da matéria apresentada. Discute-se tão somente a regularidade do procedimento legislativo, que seguramente padeceu de vício formal e material, já que transgrediu os limites constitucionalmente impostos. Assim, após ampla análise de todos os artigos, parágrafos, incisos e diretrizes que compõem o referido processo, quanto ao seu aspecto técnico-legislativo, é possível afirmar que, com a invasão da competência, a presente proposição apresenta vício formal e material, acarretando, portanto, a sua inconstitucionalidade total. O voto do relator. Em face do exposto, o projeto de lei legislativa apresentado pelo vereador Adão Justamar Altmaier não reveste-se de boa técnica constitucional e legislativa, motivo pelo qual também não deve ser acolhido no mérito, sendo o voto do relator pela sua inconstitucionalidade por vício formal de origem iniciativa e vício quanto à matéria, por ofensa aos artigos 8º, 10, 60, inciso 2, alíneas A e B, 82, incisos 3 e 7, todos da Constituição Estadual, bem como aos artigos 5º, 100, inciso 2 e 115 da Lei Orgânica Municipal e artigo 35 do Regimento da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Obedecendo às disposições regimentais expressas, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por unanimidade pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 004/2019, passando o voto do relator a ser o voto da comissão, que por ora, nos termos do artigo 75, parágrafo 3º do Regimento Interno, encaminha este parecer ao plenário para sua discussão e votação. Vereador Milton do Amaral, relator, votos Adair Damiani e Ana Roberta Herman, membros da Comissão de Constituição e Justiça. A vereadora pediu tempo, vocês querem a discussão? 5 minutinhos só, senhor. 5 minutinhos, então, seguimos. Quem quiser, eu tenho parecer da nossa assessoria de Porto Alegre, do IGAN, e os mesmos processos que eu utilizei na jurisprudência, eu tenho na íntegra aqui. Sim. Sim, só botei junto. Também, gente. Não tem? Não tem. É que escrevi, na verdade. Bem marcadinho. Aparecer com isso. Mas ele tá bem explicadinho, mas corrido. Não serve. Ela já fez, né? Já. Esse aqui, esse original, eu preciso botar uma pastinha, não sei. Sim, mas se vai ser Assim, sim. Mas não está funcionando, nem está transmitindo. Eu estou cuidando de só o sinal. A internet também. Não está funcionando. Original mesmo, mas vai para dentro da pastinha das comissões. Eu achei que era só um. Não, totalmente assim. Mas aí fica uma pastinha das comissões, mesmo com carinho. Sim. Não tenho nenhuma ideia.
Sem internet. Internet aqui. Ah, verdade. Se não conseguir mandar conteúdos para nada na internet, não tá anunciando, mas cara, a gente não cai e volta. Meu Deus do céu. Eu só sei que eles vão vir aqui na sexta-feira, das 3 da tarde às 6, para dar explicações do curso. Mas nós pior que não sei. Até formar o curso novamente. Por nós, pode ser amanhã, a gente faz amanhã. Mas o ofício já está. Tá. Já fui agilizando. Daquele projeto que eu achei em comissão, né? Aí eu me coloquei no ofício. Tá. Tá. Aí foi só aprovado o 51, o 53 e as indicações dos vereadores, tá? Depois a gente só tira a cópia com o carinho. Retomando os trabalhos, está em discussão o parecer número 005/2019. Está com a palavra o vereador Manuel Moraes. Para a comunidade que está acompanhando e não está entendendo nada sobre isso, esse parecer é relacionado a um anteprojeto que o vereador Adão Josimar apresentou em uma sessão anterior, um projeto que o vereador apresentou em sessão passada, pedindo para que as diárias de R$600 para Brasília, de R$300 para Porto Alegre, acabem, para que apenas o vereador ou o gestor público ou a pessoa que está trabalhando com dinheiro público receba apenas as despesas pertinentes a essa viagem, como táxi, transporte, alimentação, e não como um valor X específico, por exemplo. Então, ouvindo esse parecer aqui que nos foi apresentado, embasado, como foi colocado, não estamos questionando isso, senhora assessora, senhorita, mas o que nós queremos dizer é o seguinte: se tem que ser o prefeito quem tem que mandar esse projeto, então que seja o prefeito mandar esse projeto para a Câmara de Vereadores, já que agora ele tem conhecimento disso, e é algo que já é de conhecimento dele de outras coisas. Nós sabemos que existem leis, infelizmente, inumeráveis leis em nosso país que só vêm a beneficiar aqueles que querem ter vantagens. Nós sabemos que muitas vezes as leis não vêm em favor das pessoas que mais precisam ou em favor de uma economia pública. E é essa questão que nós queremos e estamos questionando aqui nesse parecer. Eu quero dizer uma coisa: o que é um projeto? Um projeto de lei é como nós fazermos, por exemplo, uma planta de uma casa. Essa casa não vai sair do chão se ela ficar só naquela planta. O projeto é uma ideia que está se vendendo para que ela seja aceita, para que ela seja legitimada e ela comece a gerar frutos de economia no município. E é isso que nós entendemos quando um vereador apresenta um projeto. Esse projeto que o vereador está apresentando aqui, eu estou defendendo porque eu acho muito interessante mesmo
porque daria uma economia muito grande aos cofres do município, já que sempre se fala em crise e falta de recursos. Nós não estamos aqui, vereadores e comunidade, questionando se ele é legal ou não. Nós estamos aqui apresentando o nosso voto político, que foi para isso que fomos colocados aqui nessa casa, tá? Eu não estou preocupada, por exemplo, com o que a lei está dizendo ali, se é ou não é legal. Se nós não vamos conseguir fazer com que ele aconteça aqui pela Câmara de Vereadores, então nós podemos nos unir e fazermos uma visita ao prefeito e apresentar essa ideia, então, como um anteprojeto, para que ele, então, providencie isso e encaminhe para nós. E nós votamos. Porque se o nosso interesse é fazer o bem do município, não importa a gente querer ganhar R$ 1.050 para 3 dias de viagem a Porto Alegre, por exemplo, num curso. Bastaria, então, as despesas até lá e a alimentação. Daria uma economia muito grande para o município de Saldanha Marinho. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, assim, a população que está ali nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, eles estão pouco se lixando se tem que vir de lá ou daqui, eles querem que saia de algum lugar mecanismos, meios de economia. Vocês vão ter, eles não querem que vocês vão lá explicar para eles, não posso votar a favor disso porque a lei não permite. Eles querem saber, por exemplo, um pai, uma mãe, se às vezes tem um filho doente, alguma coisa assim, ou eles próprios, que eles precisam fazer, por exemplo, como se falou hoje tanto na nossa sessão, né, em saúde. Se ele precisa fazer um exame mais caro, ele vai lá e pede para a administração, ela não tem condições de dar aquele exame. Isso que os pais, as mães, as pessoas que estão nos acompanhando querem saber. Como é que temos condições de pagar diárias altas para viagens para fora e não se pode dar meios para que as pessoas cuidem, por exemplo, um pouquinho melhor da sua saúde? Então é isso que nós estamos questionando aqui. Não a parte legal. Se não dá dessa forma, podemos achar um outro caminho, e tem outro caminho, que é que eu já citei aqui, então. Então, da minha parte, senhores vereadores, comunidade, eu sou a favor de que se cortem e acabem com diárias no município de Saldanha Marinho. Então, o meu voto é um voto político, é um voto da vereadora Marilu, da bancada do MDB, onde eu estarei votando contra esse parecer. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereador Luiz Solar. Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, assistente, comunidade que nos assiste através da internet, eu quero dizer à nossa comunidade que eu tentei apresentar um projeto que vejo que o executivo não tem coragem de apresentar. E nós tentamos. Mas entendo o que veio aqui, não, muito bem feito, parecer técnico, tudo bem, muito bem feito. Mas, porém, o projeto, o relatório, o voto do relator, só condena o meu projeto. Ele só condena o meu projeto, vendo de economias, de podermos sanear um pouco dos vícios que tem nos municípios, no estado e no país. Vício tem de políticos tiradiários. Isso ninguém fala desses vícios. Dizem que os vícios de origem meu, mas porém não tiveram a coragem de apresentar solução para esse projeto, para que ele fosse feito. Se tivesse que vir do executivo, podia aqui no relatório final o voto do relator, que votaria para que apresentasse então um anteprojeto, ou então que dissesse, pelo voto dele, que viesse do executivo, que também é contra, que seria contra as diárias. Mas olha, colegas vereadores,
só condenar o meu projeto e não tiver a coragem de tentar mudar então o projeto, só diz que tem visto disso, daquilo, mas não apresenta nada de solução para os problemas das diárias. Meus caros colegas vereadores, olhem bem, se tem coragem, se tem dó daquele que ganha 595 de padrão no nosso município, tem que ter coragem também de reduzir um pouco, de R$600 diminuir um pouco, para viajar de avião até Brasília. E o cidadão trabalha 30 dias, e o padrãozinho dele é 500 e poucos reais. Para dar o salário, ele tem que colocar triênios, insalubridade, e ainda mais uma, a insalubridade do trabalhador é feita pelo menor padrão do município. Outra injustiça, vereadora Daí, que o senhor não se lembra disso. O senhor vem falar muito aqui, mas não se lembra do trabalhador que ganha pouco. Agora, aquele tem um contra-cheque só, vereador. Aquele contratinho tem um contra-cheque só. E olha bem, quem tem mais contra-cheque não tem coragem mesmo de sentir na pele o que passa o trabalhador que limpa o chão. Esse não tem coragem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não me importa se o parecer aqui veio. Me importa para mim é poder dormir com consciência tranquila. Parecer técnico, muito bem feito, doutora. Mas e onde é que está apresentando a solução, então, para o projeto? Não se tem vontade de solucionar. Se tivesse, caro vereador relator, o senhor tinha colocado nesse projeto para encontrar a solução. Mas as diárias, vereador presidente, o senhor muito bem falou que tem viajado esse mês e não tirou diária. Muito bem, mas outro mês o senhor falou que também não tinha tirado. Muito bem, só que o senhor não tinha mais como tirar, já tinha gastado todas elas durante o semestre. Então é difícil. É bom falar. Obrigado. Ele está em discussão, está com a palavra a vereadora Daí Davi. Renovo a minha saudação a todos. Venho a essa tribuna empolgado pelo discurso do vereador José Maio. E eu só quero lhe fazer uma pergunta, vereador. Vem aqui, se empolga, fala em 2 contra-cheques. Eu acredito que nós estamos num país democrático. Qualquer um pode ter 2 contra-cheques, a lei nos permite isso, no serviço público e privado. O seu contra-cheque é só de dinheiro de política, senhor vereador. É só disso. Vim aqui fazer demagogia hoje é muito bom. O senhor vereador, Vereador Gilmar. Vereador Gilmar, o senhor tem que... Todo mundo respeitou o senhor tempo, vereador. Eu quero dizer que essa lei que o senhor está querendo mudar hoje, inconstitucional, o senhor votou a favor, vereador, no projeto 001 de 2009, quando o senhor fez um acordo de bancada. E o senhor vereador, vereador Adão Jusemar Altemar, líder do PDT. Essa lei que eu disse um dia aqui, se vale para Chico, tem que valer para Francisco. Mas nada que se hoje o senhor vem aqui fazer um discurso querendo mudar a regra, por que o senhor não foi contra lá na outra vez? Aí o senhor vem me dizer que isso não é um projeto político? Vai ver os caras que eu tirei. Essa. Senhor vereador, eu me qual é o requerimento que o senhor trouxe 1 centavo para o Saldanha? Mas se vocês trazem alguma coisa, ó. Vereador, sempre busquei
sempre busquei emenda parlamentar e especialização, tanto que não apresentei um projeto inconstitucional porque eu fui me aperfeiçoar. Senhor presidente, essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Tiro. Se eu viver mais 100 anos, o dinheiro que eu trouxe para Saldanha Marinho paga minhas diárias. O senhor não tirou porque não tem a ver. Eu busco dinheiro para fora, eu faço as visitas e digo ao interior, vou atrás de recurso e vou. Se fosse o único município do estado ou da União que tivesse diárias, eu concordaria com isso, mas não é. Esse é um projeto político para confrontar os vereadores do PP, para confrontar a atual administração. Por que o senhor votou? Quando na época o senhor era a situação, o senhor votou, o senhor criou, ajudou a criar essas diárias. Por que agora elas não podem mais? Concordo que tem que ser todas elas economizadas. Todos os presidentes que passaram aqui, as minhas diárias todas tiveram prestação de contas. Então, senhor vereador, ninguém está fazendo nada escondido da população. Está tudo nas notas, está todas no portal da transparência. A população nos cobra para isso? Cobra sim. Mas nós damos os motivos onde é que nós vamos fazer. Nós não temos aqui votando contra esse projeto, esse parecer, senhor vereador, por política, e nem o apresentaríamos por causa disso. Mas eu só quero, senhor vereador, que não se faça hoje aquilo que o senhor não fez há tempo atrás. Por que agora tem que ser tratado de outra forma? Lhe respeito como vereador, sempre foi um representante eleito pelo povo. Lhe respeito pela escolha das pessoas que ele escolhe. Não é um mau vereador, mas não podemos assumir essa Câmara e fazer política dessa forma. Não concordo com isso. Não é a minha forma de trabalhar. Lhe parabenizo por todas as coisas que o senhor fez de bem para Saldanha Marinho. E o seu nome já está escrito em Saldanha Marinho por isso. Mas projeto dessa forma, político, para atingir prefeito ou vereadores, ou julgar nós, legisladores, que somos do mesmo partido que você se elegeu, contra a nossa sociedade. Eu não concordo com isso. Era o senhor presidente. Obrigado, vereador Leite. Está em discussão. Está acompanhado o vereador Leite Roberto. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, doutora Carol, ao Jair, ao Sandro, aos vereadores e vereadora, doutora Larissa e a todos que nos assistem em casa neste momento. Eu queria fazer aqui deixar a minha opinião nesse parecer e dizer assim, que eu votei a favor desse parecer, certo? Porque por causa da lei, está tudo dentro da lei, tudo dentro mesmo. E concordo com o vereador colega Giselmar que precisamos economizar, precisamos sim. Mas também temos outras maneiras, tá? Eu já fui uma que peguei várias vezes mesmo, as diárias, para conhecimento, para ir atrás de emendas, conquistei para dentro de Saldanha Marinho. Hoje está lá a van
Adaptada para cadeirante através do quê? Eu não posso me enganar a mim mesmo. Eu não posso, quando eu fiz aqui, quando eu entrei aqui, sentei ali, eu prometi a mim mesmo que eu era exercer pelo povo, exercer pela comunidade, e com certeza busquei um conhecimento. Não sei muitas coisas, não sei mesmo, mas eu vou atrás de muito conhecimento. Ocupei essas diárias e com muito orgulho eu tenho esses conhecimentos, porque tenho certeza que para um filho fazer uma faculdade, os pais não podem deixar de pagar, deixar de incentivar o filho, deixar de pagar, né, a mensalidade, e muitas vezes, às vezes sem ter condições, vai lá e tem que pagar muito.